Sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser pra que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser pra que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser 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 como o Pai em Cristo é. Temos que ser pra que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser pra que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser pra que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser pra que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser 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 como o Pai em Cristo é. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser temos que ser só corpo, só Senhor, uma só fé, só batismo, só amor, só amor. Temos que ser temos que ser temos que ser. A música que você acabou de ouvir
foi inspirada em uma das orações mais lindas que a Bíblia nos apresenta, a oração sacerdotal de Jesus. É sobre esta oração em específico que eu quero te agradecer por permitir falar com você, ter esse tempo de conversa para mostrar qual é a direção e qual o rumo que a nossa família, a família Tempo de Restauração, está caminhando segundo a direção do Espírito de Deus. Venha conosco e acompanhe essa jornada maravilhosa que Deus está nos proporcionando de estar juntos. Já faz algum tempo que nós temos observado que esta palavra, igreja, tem se distanciado muito da realidade de ser um corpo. E por isso nós começamos a orar e a buscar de Deus e a entender o momento que nós estávamos vivendo e que precisava haver uma conscientização maior de que igreja é nos relacionarmos, é estarmos juntos, é vivermos a vida em comum de Cristo. Mas infelizmente, algumas pessoas têm insistido em entender que igreja é uma reunião aos domingos à noite ou simplesmente um ajuntamento de pessoas em determinado dia da semana. E quando nós começamos a orar a respeito disso, começamos a entender que o Espírito Santo estava nos mostrando que há uma necessidade de falarmos, de entendermos e de avaliarmos melhor o fato de sermos uma igreja, ou melhor, de sermos um corpo. Bem, Jesus, em seus últimos instantes de vida, prestes a ir para a cruz, ele demonstra uma preocupação muito intensa com os seus discípulos. Como aqueles com quem ele conviveu durante alguns anos do seu ministério ficariam após a sua partida. Mais lindo ainda é o sentimento que ele tem de amor em fazer uma oração intercessória por eles. E ele ora ao Pai, entre tantas coisas que ele coloca diante de Deus, ele fala que o propósito daquela oração, de tanto amor, é para que os seus discípulos fossem um, assim como Jesus é um com Deus, com o Pai. Eles queriam que os seus discípulos fossem identificados como um de Jesus, um com Jesus. Isso, meu amigo, é a igreja, o corpo de Cristo, ser um com Cristo. E há um propósito para isso, para que todos saibam que Jesus, o Filho de Deus, foi enviado e nos salvou de toda morte, de todo pecado, e aquele que quiser e aquele que tiver o desejo de recebê-lo, de aceitá-lo, tem liberdade de fazer e estar com ele na glória. Esse é o motivo de eu estar falando com você hoje, porque isto é a igreja, o se envolver a tal ponto que sejamos um, como Cristo é um com o Pai, e nós devemos ser um com Ele também. O que eu estou apresentando para você hoje não é um projeto de crescimento da igreja, de estabelecimento de metas e normas que vão nos fazer ser conhecidos, não. O que eu estou falando com hoje é a respeito da visão de sermos um, que nada mais é do que algo que a igreja já está tentando viver, já está seguindo para esses passos acontecerem, mas poderíamos ser mais conscientes, melhores, trazendo uma consciência de como isso é possível e como nós podemos ser um. Eu estou te chamando a participar desse entendimento que é a oração sacerdotal de Jesus. Ele quer que nós, eu e você, como igreja, como corpo, sejamos um com Ele. E para isso nós precisamos de você, da sua disposição, da sua participação. A igreja, ela funciona com todos os seus membros, com todos os seus participantes, e não só com alguns deles. Jesus estava ali pedindo para que o Pai abençoasse os seus discípulos, forma que vivendo no mundo, estando no mundo, o Senhor os livrasse do mal. Eles tinham que estar ali, eles precisavam estar ali no mundo ainda. Jesus não estaria mais, mas os seus discípulos sim. E Jesus ora para que a realidade de viver em corpo seria viver no mundo, mas com uma identificação diferente, como uma identificação de si, como se Ele, Jesus, ainda estivesse aqui. Eu quero te chamar a atenção para os nossos ministérios, para os nossos programas de
atuação da igreja. Eu quero te chamar a atenção porque você é importante, porque você faz parte deste corpo. Eu quero te chamar a atenção porque existem muitas áreas que este corpo precisa acontecer e talvez você seja uma pessoa indicada para cobrir determinada área. O que eu sempre digo é que nem todo mundo é igual a todo mundo, as pessoas são diferentes. E nessa diferença, somando cada uma dessas diferenças, nós temos um. O Somos Um, que é o projeto para esse ano, é exatamente isso. Identificar você, membro da Igreja Batista Tempo de Restauração, como um no corpo de Cristo, fazendo parte, se empenhando, e cada um dos projetos, cada uma das ações, cada uma das atividades que nós temos desenvolvidos aqui e vamos desenvolver ainda mais, conta com a tua participação, com a tua presença. Jesus orou não só pelos seus discípulos, orou por nós também, orou por mim e por você. Ele disse: Pai, eu não oro somente por estes, se referindo aos seus discípulos, mas ele disse: eu oro também por aqueles que hão de crer em mim pela tua palavra. Ele estava orando por você, ele estava orando por mim. Somos um Cristo, somos um no corpo de Cristo. Você é importante. Venha e participe conosco dos nossos ministérios. Celebre conosco ao Deus de toda a glória. Participe conosco do culto de celebração e faça do seu momento de comunhão com a igreja um momento de dedicação de corpo, alma e espírito em unidade com o corpo de Cristo. Muita música, louvor, adoração e uma palavra poderosa no seu coração. Venha e participe aos domingos, às 18h30, na Igreja Batista Tempo de Restauração, Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 4138, São Paulo. Igreja Batista Tempo de Restauração, o seu lugar de comunhão. Culto transmitido ao vivo pela TV ID. O culto de celebração é um momento fantástico. É um momento em que as pessoas estão reunidas, cada uma com a sua unção dada pelo Espírito Santo, celebrando ao Deus de toda a glória. Como eu gosto do momento de culto ao Senhor, de cada parte, desde o momento que eu entro na igreja e tem alguém ali na recepção e me recebe com um sorriso e me diz: olha, pastor, que bom, seja bem-vindo, né? Alguns até brincam, né? Que seja bem-vindo a essa igreja, mas eu me sinto muito bem. O culto de celebração é o momento em que as pessoas juntas vão celebrar verdadeiramente com toda a sua alma, com todo o seu corpo, com todo o seu entendimento ao Deus que é digno de todo louvor e de toda glória. Infelizmente, algumas pessoas acreditam que ir à igreja, ir ao templo é para somente receber alguma coisa, Deus vai falar, então saem das e vão à igreja receber alguma coisa. O culto, meu querido, é exatamente o contrário. Eu vou à igreja para oferecer a minha vida, a minha atenção, a minha alegria ao Senhor, oferecer até as minhas orações também ao Senhor. E como consequência dessa minha dedicação, dessa minha entrega, o Senhor nos abençoa, nos protege, nos guarda e dá momentos fantásticos. Venha ao culto de celebração ao Senhor e saia disposto a ofertar a sua vida e celebrar com todos a unidade do corpo de Cristo. Do coração dos pequeninos nasce o Prefeito Louvor. Traga seus filhos, sobrinhos, parentes e vizinhos para aprenderem sobre como é viver o amor de Deus. Ministração, histórias bíblicas, muita música, brinquedos e brincadeiras fazem do culto das crianças momentos de verdadeiro crescimento espiritual num ambiente de amor e comunhão. Somos um Kids, em todos os cultos na Igreja Batista Tempo de Restauração, Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 4138, São Paulo. Como é bom ser criança, brincar, se divertir, não ter responsabilidades. E também é importante elas terem valores, elas aprenderem sobre valores. Então, nós temos aqui um momento onde as crianças podem, num ambiente agradável, aprender sobre valores que são essenciais para a vida dela, como o conhecer a Deus, como o conhecer a palavra de Deus. Eu quero te convidar a trazer essas crianças que fazem parte da sua vida, que são importantes, para estar conosco aqui nos cultos. Tem um lugar específico para elas.